Olá pessoal, bom dia a todos que vieram. Antes de iniciar, vamos fazer uma oração, tá bom? Senhor, obrigado por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos deu, pelo sol que nos ilumina, pelo ar que respiramos, por estarmos aqui em comunhão, Deus. Tudo é um presente teu, é uma dádiva que o Senhor nos dá. Me abençoe nesta manhã a falar apenas o que é coerente e o que está em tua palavra, Deus. E que nossos corações saiam daqui repletos da tua palavra. Amém. Como vocês já estão vendo aí o título, hoje a gente vai falar um pouco sobre um assunto que, de certa forma, eu acho que todo mundo conhece, que é perseverança. Todo cristão sabe o que é perseverança. Então, é uma lição bem tranquila, não tem tantas coisas assim diferentes, nem complicadas de explicar. Mas é um assunto que é muito importante para a nossa vida de cristão. Porque a perseverança, vamos ver no decorrer do estudo, é fundamental para que nós possamos ter uma vida mais santa, né? Ter uma vida mais de piedade, mais parecida com a de Cristo, e principalmente para que possamos suportar as dificuldades que vamos enfrentar neste mundo. Então, perseverança é fundamental. Mas vamos começar pela definição. Eu gosto de começar pela definição. O que é perseverança? Alguém tem noção? Alguém quer dizer alguma coisa do que vem a ser perseverança? Aí vocês sabem, né? Por favor, né? Perseverança. Como é que é? Persistência. O que mais é perseverança? Uma pessoa perseverante. O que é perseverar? Resiliência, né? Muito bem, Raquel. Resiliência. O que mais? Quais definições para nós ter de perseverante? Bom, é tudo isso. Eu aproveitei, dei uma pesquisada no Google, né? Para que a gente pudesse entender um pouco mais sobre o que é perseverança. Aí o Google informou o seguinte: perseverança é a qualidade de quem persevera, pertinácia, constância. E aí tem vários outros adjetivos. Vamos usar como obstinação, aferro, afincamento, afinco, birra, insistência, várias coisas. Persistência, renitência, teimosia. Então, todas as palavras se relacionam com a perseverança. Então, a gente pode definir o seguinte, que a perseverança é você insistir em algo, é você ter constância em algo, é você ter firmeza em algo. Ou seja, é você não desistir. É você, de forma alguma, retroceder e não desistir. Você continuar. E brasileiro não desiste nunca, não é verdade? E cristão é que não pode mesmo desistir nunca. Então a perseverança é isso. E como é que nós trabalhamos a perseverança em nossas vidas? Então, vamos começar pelo esse versículo aqui, tá bom? Que está em 2 Pedro, 1, do 5 ao 6. Se vocês quiserem abrir, podem abrir a Bíblia, senão vamos ler aqui só no que está no slide. Alguém, por favor, leia para mim? Pode ler daqui mesmo. Piedade. Obrigado, Patrícia. Então, Pedro, quando escreve essa carta, ele vai falando as consequências, né, do domínio próprio, da virtude, até chegar na perseverança e da perseverança a piedade, não é isso? Então, o que é que nós podemos tirar desse texto aqui? Né? Que a nossa perseverança produzirá em nós a nossa piedade. Ou seja, a compaixão, o ser parecido com Jesus, é a nossa perseverança. Vamos lá. Se eu perguntasse a vocês, como é a rotina do dia a dia de vocês? Como é que começa o dia de vocês? Vou falar por mim, e vocês pensem aí, tá certo? Eu acordo de manhã, aí vou escovar os dentes, vou fazer o café da manhã, aí às vezes vou ler a Bíblia, quando eu lembro, aí às vezes vou fazer exercícios físicos, aí chego, as meninas acordam também, aí converso com elas, vou trabalhar. Depois de trabalhar, vou almoçar. Depois de almoçar, volto novamente para o trabalho.
Eu trabalho em casa, vocês sabem. E chega à noite, eu descanso, às vezes vou na casa da minha sogra. E aí quando chego na casa da minha sogra, vamos assistir um filme, né? As meninas dormem, graças a Deus. Aí vamos assistir um filme, ficamos lá e vou dormir. Quando é no outro dia, acontece a mesma coisa. E no outro dia, a mesma coisa. Se eu perguntasse a vocês como seria a rotina de vocês, todos vocês diriam, olha, a minha rotina é sempre assim. Você fala só um dia, por quê? Porque no outro dia acontece tudo a mesma coisa, o que pode assim alterar é alguma coisinha, mas você sempre vai ter sempre aquelas mesmas ações, sempre aquelas mesmas atividades. Então, se você for parar para pensar, a nossa vida é uma vida sempre de estar fazendo sempre a mesma coisa. E o tempo passa e nós estamos sempre fazendo a mesma coisa. E esse tempo passando e as nossas rotinas constantes, tudo isso depende da nossa perseverança. Já pensou se eu acordasse no outro dia e falasse, hoje eu não quero fazer nada, hoje eu quero um dia diferente para mim? Eu posso fazer isso? Posso fazer isso com certeza. Fugir da rotina, isso eu posso fazer. Mas, queira ou não, depois de outro dia, eu ia novamente entrar na minha rotina, entrar na minha constância. E a vida ia se passar e eu ia estar sempre fazendo a mesma coisa. Vocês concordam comigo que é assim? Ou será que nós vivemos todos os dias diferentes? Será que todos os dias que nós temos são dias assim, espetaculares, diferentes um do outro? Claro que não. Porque nós temos uma rotina. E a rotina em si faz com que nós tenhamos perseverança. A perseverança, ela está ligada, né, ela está intrínseca à nossa rotina, ao nosso tempo. Ou seja, nós só perseveramos porque nós temos uma rotina. Nós só perseveramos por quê? Porque nós temos aquela, digamos, monotonia da vida e precisamos perseverar. Se você vai, digamos, você quer passar em um concurso público, você tem que criar uma rotina, você tem que acordar, estudar, e você tem que fazer aquilo ali de forma o quê? Constante. Então você cria uma rotina e para você passar naquele concurso público, você precisa ter perseverança. Porque se você chegar e eu não quero estudar hoje, eu não quero fazer isso e vai fazendo, você não tem mais perseverança. A mesma coisa acontece com a nossa vida cristã. A mesma coisa é com a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Nós temos que ter essa perseverança sabendo que vamos ter a nossa rotina. E aí é que está o problema. Por quê? Porque a nossa rotina, ela às vezes nos esfria. A nossa rotina do dia a dia nos deixa apático. Então vai ser comum, e é comum eu sei muito bem disso, de que possamos esfriar, possamos cair na mesmice. Porque estamos sempre fazendo a mesma coisa e achando que, sei lá, precisamos de algo maior, precisamos de uma coisa que nos emocione, que seja bem melhor do que foi no dia anterior. Quando, na verdade, dificilmente isso vai acontecer. É aí que entra a perseverança. É aí que entra a nossa firmeza, a nossa constância em sempre perseverar, em sempre continuar. Tá ok até aí? Sobre a perseverança, me faz lembrar muito um mito. Eu não sei se você já ouviu falar sobre o mito de Sísifo. Alguém já ouviu falar sobre esse mito? Sísifo? Não? De Sísifo. Sísifo, é um mito grego, de Sísifo. Alguém já ouviu falar desse mito? Tá, eu vou deixar que vocês depois pesquisem em casa e vocês vão ver que esse mito, ele explica muito a nossa rotina diária, tá certo? Só para resumir, Sísifo era um mortal e ele enganou os deuses, e aí, quando ele morreu, ele foi condenado a levar uma pedra enorme, no morro, e quando chegasse lá em cima, que ele tivesse cansado, ele rolaria a pedra novamente até embaixo, e desceria e levaria. E desceria e levaria com essa pedra por toda a eternidade. E esse mito de Sísifo, ele explica muito bem a nossa vida diária. Porque nós, queira ou não, nós às vezes somos como Sísifo. Levando a rotina, no outro dia, a mesma coisa. No outro dia, a mesma coisa. A diferença é que Sísifo teve que fazer isso para sempre, na eternidade. E nós, não. Nós temos um momento em que essa rotina, esse cansaço, ele vai cessar porque estaremos na eternidade com Deus. Depois vocês dão uma pesquisada, é bem interessante esse mito. Bom, falamos em perseverança.
E aí você me pergunta assim, mas quais são os motivos que me levam a perseverar? Por que é que eu tenho que perseverar na vida? Não seria mais fácil? Pensem comigo. Seria mais fácil. Hoje eu aceitei a Jesus, eu reconheci o seu sacrifício por mim. Não seria mais fácil Deus já levar a minha alma? Ponto, acabou. Mas o que acontece? Não. Você reconhece esse sacrifício, você vai querer viver uma vida cristã, mas aí você vai permanecer ainda aqui, passando por dificuldades, passando pela sua rotina, passando pelos seus afazeres, suas atividades, por tudo isso. E se você não tiver a perseverança, você com certeza vai se afastar, você vai abandonar, né, essa vida cristã. Então vocês percebem que não basta só você reconhecer esse sacrifício, você precisa perseverar. Muitas pessoas há uma raiz teológica, né, que eu acho que são os calvinistas. Eu acho que são os calvinistas. De que eles falam que uma vez salvos, sempre salvos. São os calvinistas, isso aí? Né? Tem os calvinistas e os arminianistas, né? Eu não sei, mas uma vez salvo, sempre salvo. O batista também, né? Uma vez salvo, sempre salvo. Mas isso. E aí entra a questão Isso. Por causa da onisciência e onipotência de Deus, que já sabe muito bem quem não vai ser salvo. Mas entenda, você ser salvo, então é você simplesmente não fazer mais nada, é você simplesmente, eu sou salvo e acabou, porque Jesus vai falar que há necessidade de perseverar até o fim. A perseverança. Então, o que é que o autor vai mostrar? De que, mesmo os que estão salvos, eles têm a noção, a consciência que precisam perseverar até o fim. Ou seja, os que são salvos vão perseverar até o fim. Aqueles que são salvos, aqueles que aceitam a graça de Deus, por mais que sejam salvos, eles vão perseverar até o fim. Se ele não persevera, então porque talvez ele não seja salvo. Mais uma vez, o sentido da perseverança em nossas vidas. Sabendo que, quando você aceita Cristo, quando você muda de vida, você precisa agora passar por um processo na sua vida. E esse processo você só vai conseguir se você tiver forças, resiliência, se você for persistente, teimoso, e você perseverar. Então o ser humano, ele tem esse instinto de perseverar. Por exemplo, nós perseveramos pela vida. Por que é que todo dia eu tenho que trabalhar? Porque eu preciso sustentar a minha família. Por que é que quando está doente nós procuramos um médico? Porque nós temos um instinto de sobrevivência, nós perseveramos porque nós queremos viver. Então, primeira coisa, a perseverança já está intrínseca ao ser humano. O ser humano não é de desistir fácil. Aquelas pessoas que não têm mais perseverança são as pessoas apáticas, até depressivas, até suicidas. Por quê? Porque elas não veem mais motivo em permanecer, em continuar. Mas a maioria dos seres humanos, eles têm esse instinto, a perseverança, que é importante para nos mantermos vivos. Então, a perseverança é algo que está em nós já, por instinto. Outro motivo que temos para perseverarmos é o tempo. Nós falamos do tempo na nossa economia, né? E eu vou falar novamente do tempo aqui na escola bíblica. É um assunto que eu tenho estudado um pouco, é sobre o tempo. Nós também perseveramos por causa do tempo. O que é que o tempo causa em nossas vidas? O tempo causa modificações em nossas vidas. O tempo, ele é ativo, ele age sobre nós. Ele modifica as nossas atitudes, ele modifica nossos pensamentos, ele modifica nosso corpo, nosso biológico. O tempo faz isso. À disposição. Por exemplo, isso é um exemplo clássico. Casais quando namoram. Meu Deus do céu, é a paixão, né? É uma paixão, é uma coisa assim, é se ver todos os dias, é estar junto, é aquele desejo. Mas com o passar do tempo, será que vai permanecer da mesma forma quando namoravam? Sejamos sinceros, claro que não. Sejamos sinceros, claro que não. E por que isso acontece? Porque o tempo está agindo sobre nossas vidas. É o tempo que está agindo ali, é o tempo que está modificando as nossas atitudes. E aí por que um casal, mesmo sabendo que não está mais naquela flor da paixão, permanecem? Porque eles perseveram. Eles vão perseverar em estar juntos, mesmo passando por dificuldades. Então, pelo fato do tempo
está sempre, estamos sempre presos ao tempo, estamos sempre à disposição do tempo, precisamos então perseverar diante do tempo. Principalmente diante do tempo. Porque o tempo, ele não para, ele continua, ele continua. Assim também a nossa vida cristã. Quando você tem um encontro com Cristo, né? Você é novo na fé, então você tem aquela paixão, você descobriu que sua vida era vazia e que agora você tem um sentido em Cristo, então você quer fazer tudo. Você quer estar sempre presente, você quer estar orando, você quer estar sempre lendo a Bíblia, mas com o passar do tempo, o tempo ele age em nossas vidas. Você vai, digamos, não esfriando, mas você vai amadurecendo. Você vai mudando as suas atitudes diante desse relacionamento com Deus. E isso você precisa ter perseverança. Se você não tiver perseverança, você vai se afastando. Você vai se separar do seu casal se não tiver perseverança. Você não vai conseguir passar em um concurso se não tiver perseverança. Então esse é também um motivo para perseverarmos o tempo. Pensando que que o tempo que temos aqui não é o tempo que Deus vê da nossa vida, não é verdade? Porque o nosso maior tempo é o tempo da eternidade, né? Quando nossas almas vão estar com Deus. Crescimento, que eu acabei de falar aqui, né? Nós perseveramos porque nós crescemos com a perseverança. Tem um livro muito interessante chamado Para Que Orar? Eu acho que é isso, né? Para Que Oração? Do Philip Yancey, é um autor americano. E eu gosto muito dele. Aí ele vai falar sobre a oração. E ele fala de que quando você ora para Deus, você não deve orar com o sentido de que Deus mude sua situação naquele momento. Mas você deve orar para que você se adapte à situação e você saia daquela situação mais forte ainda. E é isso que causa o crescimento. É a perseverança que causa isso. Então, quando você pensa assim que eu vou orar a Deus por um problema que eu quero que resolva, eu vou orar a Deus para que Deus me dê força para suportar aquele problema. E que eu saia daquele problema fortalecido. É um crescimento em nossas vidas. Por conquistas, né, que eu acabei de falar, agora você quer passar em um concurso, sei lá, você quer conquistar alguma coisa, você precisa ser perseverante. Né? Você quer emagrecer, né? Você precisa ser perseverante. Você quer fazer qualquer coisa na sua vida, você precisa ser o quê? Perseverante para conquistar aquilo. E por último, esperança. A esperança é fundamental para nossas vidas. Né? Se você persevera, é porque você tem esperança. Me diga uma coisa, se nós não tivéssemos esperança da volta de Cristo, esperança de uma vida eterna com Deus, para que íamos perseverar então? Do que adiantaria perseverar? Então a esperança também nos motiva a perseverar. Eu coloquei esse quadro aqui para exemplificar um pouco sobre essa disciplina espiritual, perseverança em nossas vidas. Nós temos a nossa vida secular, nós temos também a nossa vida cristã, e intercalada a elas, nós temos a perseverança. A nossa perseverança tanto tem que ser voltada para a nossa vida secular, como também para a nossa vida cristã. Se nós não perseverarmos na nossa vida secular, nós também vamos obter o quê? Fracassos. No trabalho, né? Na escola, se você estuda, no seu relacionamento com o seu cônjuge, né? Até mesmo nas suas metas. A perseverança na nossa vida secular também tem que existir. Só que aí nós temos um probleminha. Na nossa vida secular, nós temos que ter em mente que ela é uma vida passageira, que ela não pode ser mais importante do que a nossa vida cristã. É por isso que nós temos que ter o cuidado de quando estamos nós estamos no nosso trabalho, ou então estamos envolvidos demais na nossa vida secular, não ter a sensibilidade de que isso possa estar atrapalhando a nossa vida cristã. Isso requer sensibilidade em nossas vidas, sensibilidade dada pelo Espírito Santo. Que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre o Espírito Santo, como é que o Espírito Santo nos ajuda a perseverar. E a vida cristã, né, que é essa nossa vida aqui, né, nós estamos aqui hoje por causa disso, ela é fundamental. Ela é fundamental. Eu queria que vocês abrissem aqui a Bíblia de vocês em João 15, do 4 ao 7.
E vamos ver o que Jesus fala sobre a nossa perseverança na vida cristã, a importância da perseverança na vida cristã. Alguém, por favor, leia. João 15, do 4 ao 7. Amém. Eu vou ler aqui, certo, um texto desse livro aqui, que é uma doutrina cristã, que vai falar justamente sobre esse ponto da nossa relação de perseverança na vida diária com Deus. Essa permanência em Cristo incluirá não somente a confiança diária nele em várias situações, mas com certeza também a comunhão regular com ele na oração e na adoração. Ponto. Então, a nossa permanência, a nossa perseverança tem que ser diária e na oração e na adoração. Isso estou falando da vida cristã. E casa muito bem com o que foi falado no domingo passado, né? Sobre aquele questionário que Marcos trouxe, sobre a nossa constância em orar e em adorar. Aí ele fala o seguinte ainda. Essa permanência também incluirá obediência aos mandamentos de Deus. João diz, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Então, há outro atributo daqueles que perseveram, que é o quê? A obediência. Quem persevera vai ser obediente aos mandamentos, vai ser obediente, certo? A todos os ensinamentos que Cristo deixou para nós. Por último, ele fala o seguinte, dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Está em 1 João 2, 4, 6. Ele aqui finaliza. Uma vida perfeita não é necessária naturalmente. João antes está dizendo que, em geral, nossa vida deve ser de imitação de Cristo e de semelhança a ele naquilo que fazemos e dizemos. E temos a genuína fé salvadora. Haverá resultados claros de sua obediência em nossas vidas. Acho que o maior exemplo de perseverança para nós cristãos talvez seja Jesus. Paulo também foi perseverante. E a vida de Jesus mostra que ele sempre teve uma vida perseverante. Por exemplo, ele perseverou para ser crucificado. Aquele momento que ele estava no Jardim das Oliveiras, que ele fez a sua última oração, e que ele estava abalado, ali ele perseverou em oração para cumprir aquele propósito para que ele foi enviado. Em muitas situações nós vemos que Jesus ele perseverava e ele queria mostrar isso para os discípulos. Né? Ele vai falar que no mundo eles teriam muitas aflições, mas credes em mim. Né? Ele falava, olha, eu vou orar para que o Pai não os tire do mundo, né? Mas que permaneça. Então a gente vê que, de certa forma, o que Cristo quis mostrar para os seus discípulos é que a sua igreja, o seu povo, precisa perseverar. E nos tempos que nós vivemos hoje, é fundamental perseverarmos. Não, não tem não mesmo. Elas estão juntas.
É, é isso mesmo. Na vida secular e na vida cristã. É. A perseverança. É isso mesmo. É isso mesmo, Robson. E por que é tão importante hoje perseverarmos? Porque primeiro nós estamos vivendo um mundo, nós vivemos um contexto em que o cristianismo está decaindo, né? Ele está passando por um processo histórico e a situação não é muito boa para a gente. Isso eu falo a verdade a vocês, tá bom? Se você for olhar a Europa, como está hoje, que foi o berço do cristianismo, daqui a uns bons anos, eu não quero estar vivo, nós vamos passar também, nossos filhos e netos talvez passem por isso, por uma civilização sem Cristo. Então, nós precisamos perseverar. Nós precisamos o quê? Ensinar nossos filhos. Precisamos passar as nossas, digamos assim, virtudes, nossos ensinamentos para os nossos filhos, nossos costumes cristãos para os nossos filhos. Porque a tendência é essa. Como também o mundo hoje está muito secularizado, na verdade, até as igrejas estão secularizadas. E isso faz com que nós precisamos perseverar, né? Inclusive, acho que eu não sei quem é que fala, acho que é Paulo que fala, ele vai me ajudar, né? Perseverar na sã doutrina, não é isso? Que ele fala isso, acho que é Paulo que fala. Então, assim, o quão importante é essa palavra nas nossas vidas? Perseverar. Está difícil? Persevere. Está fácil? Persevere. E perseverar é a chave, não vou falar do sucesso, mas é a chave de você crescer em Cristo, de você ter uma vida madura em Cristo, de você adquirir paciência, de você adquirir autocontrole, domínio próprio. É só a perseverança que vai dar isso a você. E aí surge uma pergunta: como devemos ser mais perseverantes nas disciplinas da piedade, né? Nessas disciplinas espirituais? Aí eu quero fazer o seguinte com vocês, eu tenho um tempinho, tá bom? Eu gosto de poder interagir com todo mundo. Eu trouxe aqui três textos que vão falar do que o autor propõe aqui, de como nós podemos, né, ser mais perseverantes. Ele vai falar que nós podemos ser mais perseverantes através de três, como é que eu posso dizer? Três vertentes, né, que está na Bíblia. O Espírito Santo, a comunhão e o papel da luta cristã. Aí nós podemos ter uma visão, né, melhor da perseverança e entender como podemos perseverar mais. Porque nós podemos passar por momentos difíceis, de fraqueza, momentos em que queremos desistir. E o que é que eu tenho que fazer então para poder perseverar mais, para poder ter mais força para perseverar? Vamos dividir aqui em 3 grupos? Pode ser? E aí, pessoal, tá ok? O pessoal aí do Espírito Santo tá ok já, da comunhão também, né? Tá ok? E aí, já ok? Pronto. Vamos fazer assim, uma pessoa do grupo pode falar bem breve, porque já faltam 10 minutinhos, ainda precisa encerrar. Sobre essa leitura aí e como ela se encaixa no tema perseverança. Vai começar pelo Espírito Santo. E Jesus fala que ia deixá-lo, né? Justamente isso, para que nos ficássemos órfãos, abandonados aqui. Então, eu considero que o Espírito Santo seja o principal na nossa vida cristã. Porque é ele que nos dá a perseverança, a esperança de estar com Cristo, certo? Isso, fala do texto aí. Essa garantia vem pelo Espírito Santo.
Complemente, Patrícia. Aí o grupo da comunhão. Raquel e. O autor também vai falar sobre quando você vive em comunhão, né, com os seus irmãos, é mais fácil você passar por dificuldades, você perseverar. E sem falar que quando você está em comunhão, você consegue, as pessoas de fora conseguem ver seus defeitos, não você. Então isso também faz parte do processo. Porque assim, queira ou não, eu já falei sobre comunhão uma vez aqui na igreja. E quando você está no meio de tantas pessoas assim, cada pessoa é diferente, né? Cada pessoa tem uma personalidade. E aquilo ali, aquela mistura ali, faz com que você venha a aceitar diferenças, aceitar que cada um tem uma posição, aceitar que cada um tem um jeito. E aquilo vai gerar em você um processo de amadurecimento. Quando você passa por uma dificuldade, então, às vezes sozinho você não conseguiria passar por aquilo, mas você tem uma pessoa que em comunhão vai te ajudar, vai passar com você, com aquilo. Então, é por isso que o autor ele foca muito também a comunhão. Isso, a comunhão, né? Inclusive tem até os textos que reforçam isso, né? E inclusive Jesus, na sua última oração, ele ora pela comunhão, né? Pela comunhão dos que vão crer nele. Que eles sejam um só, como ele era com o Pai. Não. Como eu falei a você, não socializar, socializar ali, vamos sair e tal, não. É algo mais íntimo, né? Não superficial assim. É difícil nós termos essa comunhão tão clara, tão íntima hoje em dia. É difícil. Mas nós podemos. É claro que existem muitas barreiras. Existe o preconceito, existe isso que cria somos nós. Existe preconceito, existem diferenças, idade, nível social, nível financeiro. Mas dentro da Igreja de Cristo, isso não pode existir. É como eu até falei uma vez que aqui na igreja é o único lugar onde você vai estar com pessoas que lá fora, com certeza, você nunca estaria. Pode pensar nisso. Então, você tem pessoas aqui que talvez lá fora, se você não conhecesse a Cristo, você talvez nunca pudesse nem conhecer, né? Nem ter contato. Como é que eu ia ter contato com a Ari e Lícia? Porque nós não temos o mesmo grupo de amigos, né? A idade é diferente, mas aqui na igreja nós temos esse contato. Muito importante. Tem vergonha, é isso mesmo. É isso mesmo. Da forma que nós temos um papel social, nós atuamos um papel social lá fora, a gente traz para a igreja. Então, a gente traz um papel social de que eu vou à igreja para mostrar para as pessoas que eu sou cristão, eu sou uma pessoa, um cidadão de bem e está tudo bem comigo. Como é lá fora também, né? Eu acredito que a gente possa, acho que é difícil, acho que é cultural, eu acho que requer também confiança e, assim, é um trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas. Isso. Ou então vai julgá-lo. É ajudar. Mas eu sei que tem pessoas que você pode fazer isso. Não tem? Já é um. Mas amém. Podemos chegar assim a comunhão perfeita ainda, viu? Plena. E o último grupo ficou com o papel da luta. Vocês querem falar alguma coisa? Não, vocês vão falar, né? Eu dei um texto para vocês sobre o texto de C.S. Lewis sobre o diabo-chefe, que fala para o seu diabo aprendiz. Ele fala sobre a fraqueza humana diante dos altos e baixos da vida, né? Ele até fala assim, né? Os altos e baixos, né? Os vínculos amorosos. Perfeito.
o último texto, que é o texto do papel da luta cristã, não é só essa luta digamos, de insistir, mas também tem essa luta, digamos, espiritual, né? E que nós temos o inimigo que vai tentar de certa forma atrapalhar a nossa vida e esfriar o nosso entusiasmo. E o C.S. Lewis coloca justamente isso, né? É isso mesmo, Ricardo. Bom, eu vou finalizar, tá certo? O autor ele finaliza com algumas perguntas, né, sobre a perseverança da nossa vida, mas eu vou fazer só uma pergunta, para que a gente leve essa pergunta, saia daqui e fique com ela e leve e reflita em nossa vida. Nós perseveramos porque cremos, porque temos o Espírito Santo, porque nós temos nossos irmãos que podem nos ajudar, né, essa comunhão, porque também nós temos uma luta, né, contra o inimigo, uma luta também até contra a nossa carne também, né, que não quer, que sempre busca o pecado. Mas nós perseveramos por quê? Porque nós temos a promessa de Deus em nossas vidas. Porque Cristo nos deixou esse legado, nos deixou essa promessa. Então, toda vez que nós pensamos em desistir, pensamos em voltar atrás, podemos lembrar de que Cristo não voltou atrás. Cristo, ele perseverou e ele fez isso por nós. Por todos aqueles que iam crer em seu nome. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Não? Eu vou encerrar com a oração. Aí depois vocês devolvem as pecinhas, que é do joguinho da minha filha, tá? Eu peguei dela. Amém. Senhor, obrigado, porque estamos terminando e o Senhor mais uma vez esteve presente aqui conosco. Pai, nos ensina a perseverarmos, a sermos firmes e constantes na Tua palavra, nos Teus ensinamentos. Nos dá fé, Senhor, a acreditar que sempre o Senhor que é o melhor para nós e que vamos vencer essa luta. Nos dá fé, Senhor, para acreditar no nosso irmão que está ao lado, que possamos confiar nele, que possamos ter uma comunhão genuína, podamos confiar e ter a certeza que vamos ser ajudados nessa caminhada, porque precisamos. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos consola, o Senhor nos dá essa promessa, o Senhor nos dá essa firmeza. Obrigado, Deus, só o Senhor mesmo para nos amar e fazer tudo o que fez por nós e ainda fazer. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém.